Amigo torcedor vascaíno, o mercado do Vasco para 2026 já começou a pegar fogo. O Vasco sondou uma lista de reforços para a próxima temporada com Breno Lopes, Gabriel Talhari, Elinho, Bernabei, Pierre e William Machado. O Vasco busca jogadores para remontar o seu elenco para o ano que vem. E além disso também uma joia colombiana, oficialmente no radar da diretoria, Maurício Gonzalez. Tem muita informação, muita novidade neste Fala Gigante que chega para você na tarde desta sua sexta-feira, bastante agitado, bastante movimentado. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia com a Corda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Inclusive tem muita gente aí reclamando nos comentários que os nossos vídeos não estão mais aparecendo, que o YouTube não está notificando, muita gente até dizendo que a inscrição saiu, né? E realmente, amigo, houve uma queda nesse período muito grande das visualizações do nosso canal. O YouTube está dando uma segurada no nosso conteúdo, então eu já te aviso aí, dá uma olhada, confere se o seu sininho de notificação está ativado para que os nossos vídeos continuem sendo notificados a vocês, apareçam também a vocês, deixem um like para ajudar na divulgação do nosso trabalho, se inscreva, confira aí se você ainda é um inscrito do canal. Vamos fazer o canal do Gigante Vasco voltar, né, a chegar a todos os vascaínos. Show? Vamos embora então, amigos, sem muita enrolação, falar logo, né, sobre o nosso Vascão. Eu quero começar aqui primeiramente com vocês este Fala Gigante, esse segundo vídeo de sexta-feira, falando sobre o que rolou nesta manhã de hoje lá no CT Moacir Barbosa, tá? O elenco Cruz Maltino foi novamente a campo no CT, todo o elenco, titulares e reservas que entraram em campo contra a equipe do Mirassol, entraram em campo no CT Moacir Barbosa. O Vasco foca na partida desse próximo domingo contra a equipe do Atlético Mineiro, um jogo importantíssimo para o Vasco da Gama, o Vasco que olha para essa partida sim com bons olhos, automaticamente, o torcedor vascaíno de uma forma geral quer mais do que nunca que chegue logo a semana que vem, que chegue, né, no caso, a quinta-feira, dia que irá acontecer o jogo contra o Fluminense pela semifinal da Copa do Brasil, mas antes dessa partida ainda teremos esse jogo de domingo contra o Atlético Mineiro, que não é um jogo, é claro, tão importante como contra o do Fluminense, mas também é uma partida essencial. O Vasco da Gama, ele tem a grande chance de disputar novamente em 2026 a Copa Conmebol Sul-Americana. Entretanto, para isso, precisa entrar em campo contra o Atlético Mineiro e pontuar, tá? O Vasco precisa pontuar domingo para garantir a sua presença na Sul-Americana da próxima temporada. O Vasco tem aí, de acordo com estatísticas, né, uma média de 68% a 78% de chance de classificar para essa Sul-Americana. Matematicamente, o Vasco vencendo está dentro, o Vasco empatando está dentro e o Vasco perdendo precisa de outros resultados acontecerem para garantir a sua presença na Sul-Americana de 2026. Então, o vascaíno está focado na partida de quinta contra o Fluminense, o elenco está focado na partida de quinta contra o Fluminense, a diretoria, a comissão técnica, todos estão focados na partida de quinta, mas o jogo de domingo é também um jogo importante. O Vasco tem chance de ganhar uma classificação para a Libertadores do ano que vem a partir da Copa do Brasil, mas eu acho que vai ser muito ruim se o Vasco não conquistar essa Copa do Brasil, não garantir uma vaga na Libertadores e no final de tudo também ficar de fora de uma Sul-Americana. Então o jogo de domingo tem que ser tratado sim com a sua certa relevância e importância. Concorda? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários.
comentários. Bom, vamos prosseguir com esse Fala Gigante e vamos falar sobre o mercado da bola, né? Porque temos muitas informações a trazer aqui a vocês nesse vídeo relacionadas exatamente sobre mercado. O Vasco, ele inicia o seu planejamento para a próxima temporada. Eu trouxe até a quem acompanhou o primeiro vídeo dessa sexta-feira, o famoso Acorda Vascão, né? Que o Vasco, ele ainda não tem um planejamento muito claro para o ano que vem, porque o Vasco, ele ainda não tem convicção de qual competição vai disputar. O Vasco hoje, ele tem 3 caminhos diferentes. O Vasco tem no ano que vem a possibilidade de disputar uma Libertadores indo diretamente à fase de grupos, tem a possibilidade de disputar uma Sul-Americana e tem a possibilidade de disputar nenhuma das duas e só ficar com a Copa do Brasil brasileiro. E cada caminho, ele é diferente. Cada caminho tem a sua grandeza. Cada caminho é um projeto diferente. Caso o Vasco não consiga a classificação nem para a Sul-Americana, nem para a Libertadores, o projeto vai ser um. O tipo de contratação vai ser um. Caso o Vasco da Gama consiga o título da Copa do Brasil e uma classificação para a Libertadores do ano que vem, o tipo de projeto será outro, muito maior do que o normal. Então o Vasco, ele começa a mapear o mercado, mas hoje os nomes que o Vasco da Gama mapeia são aqueles atletas que estão ali no meio do caminho, nem tão baixo, nem nível tão alto. O Vasco hoje começa a sondar nomes para o ano que vem, dentro de uma realidade que se encaixe, né, em ambos os projetos, tanto o projeto Libertadores quanto o projeto nenhuma competição internacional. E ontem, o canal Atenção Vascaínos trouxe informação relacionado a 6 nomes que o Vasco da Gama hoje, nesse momento, sonda visando a temporada de 2026. E aqui, eu vou por parte para vocês. Falar 3 e depois outros 3. Vamos começar falando primeiramente sobre nomes para o setor defensivo, que é, no caso, o zagueiro William Machado, do Ceará, o volante Pierre, do Fortaleza, e o lateral esquerdo Bernabei, do Internacional. E eu já vou começar aqui dando a minha opinião sobre esses 3 atletas. Gosto muito do Bernabei, muito. Acho o Bernabei um jogadoraço. O Internacional tendo a possibilidade real de cair nessa temporada, o Bernabei não vai ficar no Inter no ano que vem. O Vasco tendo o Lucas Piton lesionado, com a possibilidade até de talvez demorar a voltar numa boa questão física, tendo a incógnita do Leandrinho e a incógnita do Vitor Luiz, Bernabei é um nome ideal para a temporada de 2026. Mas vamos passar jogador a jogador. Para você que não conhece, Bernabei é um atleta de 25 anos, canhoto, lateral esquerdo, tem um contrato hoje com o Internacional até dezembro de 2028, mas a possibilidade de um rebaixamento ajudaria na sua chegada. Um nome que se encaixa muito bem no estilo de jogo do técnico Fernando Diniz. O Diniz, ele tem como característica, nas posições das laterais, ter jogadores, né, que costumam ser rápidos, ou seja, motorzinhos mesmos, né? Atletas que deem amplitude, atletas que deem progressão ao time. E o Bernabei tem bem esse perfil, um jogador ofensivo, participativo no corredor, algo muito valorizado no modelo do técnico Fernando Diniz. Hoje o Diniz usa na lateral direito o PH e é o nome ideal para o Diniz. O Diniz gosta desse tipo de jogador. Não à toa pelo lado esquerdo, quando o Piton não tá, quem entra é o Puma. Porque o Diniz gosta de laterais assim, ofensivos, de corredor, rápidos, intensos. E o Bernabei é exatamente esse jogador. Lateral esquerdo de muita qualidade, gosta de subir muito pro ataque. Inclusive, diante disso, né, exige aí ter um volante bem mais forte na marcação e um zagueiro confortável em coberturas na transição, porque deixa muito espaço. Mas é um jogador interessantíssimo e que se encaixa perfeitamente no estilo de jogo do Fernando Diniz, nome que o Vasco sonda para a próxima temporada. Além do lateral esquerdo do Bernabei, o zagueiro canhoto William Machado, que é também um problema. O Vasco para o ano de 2026 vai buscar zagueiros. O Vasco tem Robert Renan e Carlos Cuesta, 2 jogadores por empréstimo até o meio do ano que vem, e Lucas Oliveira e Lucas Freitas. Só que o técnico Fernando Diniz não confia nesses 2 jogadores. Está muito claro isso. Então o Vasco vai precisar contratar 2 atletas para o seu sistema defensivo. Um para disputar a posição com Robert Renan e outro para disputar a posição com Carlos Cuesta. Para disputar a posição com Robert Renan, está claro, esse nome tende a ser o William Machado, que o Vasco vai buscar. 29 anos, canhoto, 1,85 m de altura, hoje é um dos grandes destaques do Ceará, tem história de chegada tarde à Série A do Campeonato Brasileiro,
mas vem conseguindo ter destaque, tá? Zagueiro canhoto ajuda demais na saída de bola apoiada, algo que o técnico Fernando Diniz gosta muito. É um zagueiro que defende espaço nas costas, é rápido para esse time, que gosta de jogar com linhas altas, bem estilo do técnico Fernando Diniz, o que o treinador pede em todos os times por onde trabalhou, e é um atleta muito firme em coberturas, né? É uma opção canhota, robusta para o sistema defensivo, estabilidade em coberturas, algo aí que de fato o Vasco da Gama precisa para o seu setor defensivo. Esse nome é mais dos que o Vasco da Gama sonda para o ano que vem. E para fechar esse setor defensivo, o volante Pierre do Fortaleza, jogador mais jovem, que tem contrato com o clube nordestino apenas até o final desse ano, ou seja, é um grande facilitador de negociação, 23 anos de idade, canhoto. Fortaleza, no anúncio, né, dele nas últimas temporadas, o descreve como um atleta jovem, técnico, com saída de jogo, características de fato de um camisa 8. Tem nessa temporada 31 jogos e 4 assistências vestindo a camisa do Volta Redonda e tinha um empréstimo com Fortaleza apenas até o final do ano, fazendo uma leve correção. Fortaleza, ele chegou a comprar o volante Pierre, tá? Então, assim, ele hoje não tem um contrato com Fortaleza apenas até o final do ano, ele tem um contrato mais longo com o clube nordestino, mas é um nome que o Vasco da Gama também tá de olho. Como ele, né, como o volante Pierre se encaixaria no perfil de jogo do técnico Fernando Diniz? Ele pode ser esse volante que sustenta a primeira fase, né, do jogo. Ou seja, esse volante que se aproxima dos zagueiros para gerar sob pressão, para sair da marcação, para achar um passe mais curto ou um passe mais longo. É um 8 de muita qualidade. Resolveria essa carência que hoje há no Vasco da Gama. O Vasco tem esse mordedor, tem esse 5 que é o Cão Barros, mas falta de fato camisa 8. E internamente o nome do PR vem sendo sondado para ser esse atleta dentro do Vasco da Gama. Um jogador muito interessante que hoje veste a camisa de um time que tem chances reais de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, na linha de defesa, o Vasco já tem 3 nomes. Um lateral esquerdo, o Bernabé, um camisa 8, que é o Pierre, e um camisa 3, que é o William Machado. E no ataque, o Vasco também tem 3 nomes. Um ponta e 2 atacantes. 2 atacantes mais móveis. Para ser exatamente esse 9 de referência, um 9 mais moderno, que é o Elinho, o Gabriel Talhari e o Breno Lopes. Breno Lopes tem 20 anos de idade, destro, atua como meio atacante pelos dois lados, mas também sabe fazer essa função de falso 9. Tem um contrato com o Fortaleza até o final de 2028. Não tem a ser uma negociação difícil, porque não caiu nas graças do torcedor do Fortaleza. É o tipo de jogador que ajuda muito no estilo de jogo como do técnico Fernando Diniz. É um tipo de jogador, né, que atrai pressão, precisa de ataque à profundidade, joga e sabe jogar fazendo pressão sem a bola nos pés. Então é um jogador assim que se encaixa muito no padrão de jogo do Fernando Diniz. É um ponta que alterna largura e infiltração, né? Útil para dar verticalidade quando o Vasco vier com posse de bola. E um atleta que sabe fazer essa função de 9, sabe fazer esse facão. Jogador assim bem característico de fato do Diniz. Traz rotação para as pontas, porque além de ser um camisa 9, atua também nas extremidades do campo. Um jogador assim interessantíssimo que o Vasco sonda para o ano que vem e já sondou em outras oportunidades, né? O Vasco, lembrando, tentou trazer o Breno Lopes no início do ano passado. Gabriel Talhari é um outro jogador, já caiu com o Juventude, é esse 9, mais 9 até do que o Breno Lopes, mas também um 9 mais móvel do que hoje é, por exemplo, Pablo Verrete, 28 anos, tem um contrato com o Juventude até o final do ano que vem, mas tem grande facilidade de sair por conta do rebaixamento. O Diniz gosta de atacante que pressiona, que ataca espaço, que consegue tapelar, e o Talhari aparece sendo esse jogador. Um atleta com muita mobilidade, que pode fazer mais do que uma função no ataque, se encaixa no perfil, né, do hoje técnico do Vasco da Gama. É uma alternativa a esse 9 de referência que o Vasco usa quando tem Verrete. Jogador interessantíssimo, tem a sua dificuldade, 28 anos, não tem muita experiência em Série A, mas eu acho que seria uma aposta bem interessante. Gabriel Talhari deitou no jogo contra o Vasco em São Januário. E por fim, o Elinho, né, que é o jogador mais conhecido, ponta canhoto, 25 anos, joga pelos dois lados, brilhou vestindo a camisa do Red Bull Bragantino aqui no futebol brasileiro, hoje no Toluca não tem tanto espaço, é um jogador perfeito para jogar aberto no lado direito, entrar por dentro, finalizar nesse último passe. Quando o lateral ainda mais dá amplitude, ele consegue ter muito espaço, é um jogador de mano a mano, que é o que o modelo do técnico Fernando Diniz gosta para criar oportunidades.
oportunidades. E algo hoje, ao meu ver, que o Vasco não tem muito. O Andrés Gomes é um jogador de mano a mano, Ryan de mano a mano, só que são dois jogadores que precisam mais de espaço. O Elinho não. O Elinho sabe, sem espaço, cair para dentro, cair para o drible e achar a oportunidade. Grande problema, porém, é o custo. O Elinho é um jogador de 15 milhões de dólares, avaliado nesse valor, e o Toluca do México, para liberá-lo, pediria um dinheiro. Então, assim, desses 6 citados, o Elinho seria a maior contratação, entretanto a mais difícil. Nome que o Vasco também vem buscando já algumas janelas e seria uma baita contratação. É o Vasco, diante desses 6 nomes, olhando para a temporada de 2026. E a minha pergunta para você é, qual desses 6 seria o grande nome para a temporada que vem? Coloque aí nos comentários. O certo, amigo torcedor vascaíno, é: o Vasco já começa a se posicionar, já começa a olhar para a próxima temporada e espera aí essa final da Copa do Brasil para definir o ano que vem e entender melhor como serão esses processos de contratação. E além disso, tem o colombiano, só para fechar com vocês esse Fala Gigante, que é o... Deixa eu lembrar o nome dele aqui, né? É o Maurício Gonzalez, nome que o Vasco da Gama hoje busca, uma grande promessa do futebol da Colômbia, jogador jovem que hoje está emprestado ao Tolima, que é um dos maiores clubes, inclusive, do futebol da Colômbia, e o Vasco enviou representantes para o acompanhar de perto. Eu vou trazer mais novidades sobre o Maurício Gonzalez no vídeo da parte da noite. Ele tem 21 anos de idade, tá? Uma das grandes promessas hoje do futebol da Colômbia, que o Vasco da Gama está procurando para contratá-lo. Não vem para ser aí uma alternativa no time titular, mas vem para ser trabalhado e aos pouquinhos ganhando espaço entre os 11 iniciais. Bom nome? Deixa aí a sua opinião nos comentários. À noite eu volto trazendo mais notícias sobre ele. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo dessa sexta-feira. Já já eu tô de volta contando com você e a sua participação. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, é claro, saudações vascaínas!